Bom, meu amor, esse é um projeto novo, né? O mundo agora Estamos só se fala estreando. de podcast, né? Não sei, Podcast. é o programa de entrevistas, né? Eu acho que o Flow Podcast que eu assisto é um dos que mais bomba. Você tá agora- muito moderninho, né? Eu tô. E agora a gente vai lançar o CTA Podcasts, né? Então toda semana, na verdade mais que uma vez por semana, eu, você, toda a nossa equipe vai gravar podcasts com professores, com pacientes, com equipe de monitores, com nossos coordenadores, com as celebridades da ROF, com todo, né, o nosso mundo. Assuntos diversos. Assuntos diversos, Do que a política, não pessoa só realmente gostaria de escutar, Isso né? aqui tem que ser bem descontraído. O que a gente vê nos podcasts hoje é que o podcast é como se a gente estivesse conversando com nossos amigos em casa. Mas, na verdade, por que isso, né? Porque isso gera uma interação maior com o público. Eles não querem ver só a professora Kelly, só a doutora Kelly, só o Dr. Joy, né? Mantenedores da faculdade. Só o Não. casal dentista. Eles como querem começou. saber tudo, não é verdade? Então, basicamente, agradeço ao Marcinho, ao Pedrinho, todo mundo da nossa produtora, né? Que é a CTA ROF Filmes, não é isso, Pedrinho? CTA Filmes. E muita gente elogia o trabalho de vocês. Então, a partir de agora, esse é o cenário da nossa biblioteca virtual, aqui na faculdade em São Paulo. Então, hoje a gente vai falar com a doutora Kelly Rica Martins, que por acaso é minha esposa, Oi, né? gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, desde quando você pensou em ser dentista, como é que foi, né, a sua ascensão. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito e eu acho que eu nunca falei nas redes sociais, justamente porque é um assunto que demoraria um tempo, a gente gravaria um IGTV, alguma coisa cansativa, Sim. né? Mas eu recebo sempre, as pessoas perguntam quando que começou, né? Por que que eu quis, quando que eu comecei. Beleza. Então, basicamente é isso. Para você que nos acompanha, então, CTA Podcast, semanalmente. A gente não vai fazer inicialmente ao vivo, vai ser gravado, né? Mas a ideia é que mais para frente ele seja ao vivo, todo dia, né? Um dia agendado, tá bom? Então, não perca, você que nos acompanha aí e quer saber mais desse mundo da educação, a gente vai estar por aqui. Então, eu queria primeiro te perguntar quantos anos você tem. Esse daí eu não vou responder não, Tá? gente. Quantos anos você tem? Essa é uma... Onde você nasceu? E como é que foi a sua trajetória? Antes da odontologia, como é que foi? Onde você estudou? Como é que você pensou em fazer odonto, né? Eu sei que a tua irmã é médica, por que você não fez medicina, ou veterinária, ou fisioterapia? Fala um pouco disso. Bom, gente, vou falar a minha idade, mas eu não gostaria de responder essa pergunta, tá? Eu tenho 34 anos e sou de São Bernardo, então eu puxo o R mesmo, sou são bernardense, e depois vim morar no Ipiranga, depois que a gente casou. Como que eu quis fazer odonto, né? Por que eu quis fazer odontologia? Então, eu me formei antes que a minha irmã. Então, quando eu entrei na faculdade, a minha irmã estava fazendo cursinho para medicina. E eu não tenho nenhum dentista na família, então não sei por que eu quis fazer odonto, mas era uma coisa que me encantava desde pequena. Quando eu ia no dentista, eu sempre gostei de ir no dentista, minha mãe me levava, eu nunca fui aquela criança de chorar, de dar trabalho, eu ficava encantada. Aquele mundo minucioso, né, de trabalhar nos dentes, enfim. E aí, na verdade, eu sempre quis fazer a faculdade perto de casa. O Joey me conhece, sabe que eu sou muito família, eu jamais faria faculdade em outro estado para ir morar longe. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer a metodista. Então, prestei o vestibular para medicina veterinária, porque eu amo os animais, o Joey sabe, a gente tem 2 cachorrinhos, né? Gosto muito, sempre gostei de animal e eu queria fazer veterinário, eu achava lindo também, mas eu tinha o sonho da odontologia. Nunca quis a medicina em si, então eu lembro que eu passei na FMU para medicina veterinária, cheguei a ir para a fila para fazer a matrícula com a minha mãe e lá na fila eu virei assim, mãe, não é isso que eu quero. Então tava para sair o vestibular da odontologia na UMESP, na metodista, passei e fiz a inscrição. Né? Então, a odontologia, eu sempre tive esse encanto e foi o que eu me encontrei na profissão, né? Foram 4 anos integral, então eu não conseguia trabalhar, só fazia faculdade. Então, eu tinha mais por obrigação de ir bem na faculdade, né? Porque eu não trabalhava. Então, foi assim que eu comecei a odontologia. O que mais você tinha alguma referência de odontologia na família? Não, nenhuma. Tio, tia, primo? Eu tinha a minha dentista, que era a doutora Cristiane da Costa, que hoje, além de ser endodontista, trabalha com harmonização também, olha que mundo pequeno. E era minha referência, assim, de dentista, era a doutora Cristiane pra mim. Eu adorava ir nela, ela sempre cuidou muito bem, né, de mim, da minha irmã. E era aquilo que eu queria. Eu lembro que eu sentava na cadeira odontológica dela
e tinha uma TVzinha 14 polegadas daquela quadrada dentro da sala. Aquilo já era o máximo, né? No dentista ter televisão. Sim. Então eu sentava e olhava aquela tela 14 polegadas, era o que me distraía para fazer o tratamento odontológico. Que legal, que legal. Assim, cada um tem uma história, né? Mas, assim, quem te conhece sabe que, assim, não foi do nada, né? Você queria fazer odonto, né? Aí fez odonto. E aí, como é que foi, assim, na Metodista? Quando você entrou, a gente fez Metodista juntos, né? Praticamente. Mas como é que foi a sua graduação? No começo foi difícil? A questão do conhecimento, de você captar realmente? Você já se enxergava dentista? Ou não? Foi fazendo a faculdade, e vamos esperar o que vai dar no final e me viro? Como é que foi? Eu nunca tive aquela vontade de desistir, né? Eu acho que tem muita gente que começa odontologia, a gente começa a odontologia de uma parte chata, porque a gente estuda material dentário, Sim. moldagem, e você imagina que você vai começar a faculdade já fazendo restauração, né? Então eu nunca tive essa vontade de desistir, eu sempre ficava encantada com cada mês, a gente aprendia coisa nova, eu gostava desde a anatomia dental, escultura, que era uma coisa chata, até a parte de endodontia, que foi minha grande paixão. Minha primeira paixão na odontologia depois de você antes de você foi a endodontia. Então, eu saí da faculdade, já entrei para pós-graduação de endo. Então, fui fazer a especialização, foram 2 anos. Então, foram 4 anos de graduação, mais 2 anos de endo. E aí, eu lembro que eu te conheci, assim, te reencontrei, na verdade, né? Porque a gente fez a faculdade juntos, mas a gente não se falava. O Joey era diretor acadêmico, eu não suportava o DA, nunca fui em festa de faculdade, sempre fui a nerdinha mais ali, né? E o Joey da parte Organizacional. Isso. Tô até enrolada, vou falar. Organizacional. E aí, a gente se reencontrou, eu fazia endodontia, o Joey falava assim pra mim, a gente se encontrou no congresso, no CIOSP. Vou contar a história, pode contar? Pode. Vou contar, gente, a verdade, nua e crua. Nos encontramos num CIOSP, num congresso, e eu tava com uma amiga minha, o Joey com a Silvia, que trabalhava com ele, que era uma gerente da clínica, secretária, e a gente na fila do chopp, né? Terminava o congressão, todo mundo ia pro refeitório lá, tomava um chopp e tal, e eu na fila do chopp, e eu era uma das últimas da fila, o Joey o segundo. E aí eu tô lá na fila com a minha amiga, que é a Paulon, amiga até hoje, e vem a secretária dele, uma senhora baixinha, e fala assim, você é a Kelly? Me cutucou. Aí eu olhei pra baixo, porque eu tava alta, eu falei, sou, por quê? Ah, ele tá te chamando ali na frente. Aí quando eu olho assim, é o Joey. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, quer furar fila? Vamos lá, porque ele tá mais na frente, a gente vai pegar o chopp primeiro. E aí peguei, furei a fila do chopp. Ele não me pagou o chopp, tá, gente? Eu que tive que comprar o chopp, não foi gentil. Mas furamos a fila e ali nos encontramos. E aí, quando eu encontrei o Joey, que a gente começou a namorar, ele precisava muito de uma endodontista no consultório. E eis que surge a endodontista. Acho que foi tudo premeditado, né? Ele falou, olha, eu vou namorar com ela que ela vai trabalhar comigo. E aí, a gente começou a trabalhar juntos. Então, eu fazia endodontia no consultório. E o Joey virava pra mim e falava assim, não, você precisa fazer orto. Você precisa fazer orto, porque canal não é rentável. Você se mata de trabalhar pra fazer o canal. Muitas vezes quebra o dente. Você precisa fazer ortodontia. E ele me incentivou a entrar na pós-graduação de ortodontia. Então, terminei 2 anos de endo, fui para ortodontia, mais 2 anos e meio. E foi quando a gente começou, então, essa outra parte de atendimento. Então, cada vez mais eu fui deixando a endodontia de lado, que era a minha paixão, e me encantei pela ortodontia, né? E quando a gente casou, a gente, depois de 4 anos, né, teve o Luiz Miguel, o nosso filho, e aí foi um momento que começou a estagnar essa questão da harmonização facial, né? Até então eu fazia muito ortodontia e a endodontia eu já estava meio que querendo deixar de lado, porque era cansativo, o paciente não te valoriza, né? Você tira a dor do paciente e ele, malemar, fala muito obrigado, né? Então, isso foi deixando um pouquinho a desejar em relação profissionalmente para mim. E aí o Joey falou assim, não, agora você precisa fazer harmonização facial, que é o auge, é o que está no auge e é o que vai estourar. E aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de harmonização, né? Ótimo, é isso aí. Que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo faz que você fez a especialização de endo? E quanto Jesus. tempo você ficou na endo? Sabe por que isso? Muita gente pergunta assim, eu vou fazer harmonização hoje, né? A gente tá no mundo assim, que os dentistas, os profissionais da saúde em geral, eles são imediatistas. Eles nem se formaram, eles já querem fazer a especialização, já querem rentabilizar, não dão tempo para as coisas acontecerem.
Então eu queria te perguntar isso. Por exemplo, você fez a Endo. Você não se formou e já foi fazer a Endo, teve um tempo. Ou você já se formou e fez a Endo. Já entrei. Mas você já fazia um pouco de monitoria na faculdade, imagina. É. Perfeito. Aí você fez a Endo. Quanto tempo depois você fez a orto? E depois de quanto tempo você fez a harmonização? Você lembra disso? Bom, vamos lá. Então foi assim, na graduação, na faculdade, como eu gostava muito de endodontia, o professor me chamou para ser monitora. Então toda sexta-feira, que era uma carga horária livre, eu ficava na monitoria de endodontia, ou seja, eu ficava sexta-feira a tarde inteira atendendo endodontia, só fazendo molar. Manual, porque naquela época não tinha rotatório, não tinha nenhum benefício tecnológico hoje. Então eu ficava fazendo endodontia, e quando eu terminei a graduação, ia ter a turma na PCD de Santo André. Então, 2008 eu me formei, 2009 eu estava na graduação, então eu já comecei, engatei uma na outra. Então foram 2 anos de endodontia. Eu terminei a endodontia em 2011, eu comecei a orto. Então foi uma coisa assim, eu não parei de estudar durante 9 anos, basicamente, né? Então, terminei a endo, já comecei a ortodontia. Então, a ortodontia foi um gatilho ali como uma segunda opção de especialidade, porque até então eu amava a endodontia, mas qual foi minha grande dificuldade quando eu me formei? Eu não tinha consultório, meus pais não tinham condições de abrir um consultório ali no imediato, mesmo porque você não tem experiência, você não sabe administrar. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar em outros consultórios. Então, eu comecei em clínica popular. Perto de casa, tinha um bairro, assim, mais classe C. E meu primeiro emprego foi numa clínica popular. E eu fazia de tudo. Eu tinha que fazer extração, eu tinha que fazer restauração. Naquela época não tinha nem autoclave, era estufa, não tinha fio de sutura. Então, a gente tinha que fazer a sutura, assim, com fio dental. E quando a gente termina a faculdade, o nosso sonho é que tudo vai ser lindo, maravilhoso. Mas a realidade não é assim. Que você vai se formar, que você vai ter seu consultório, que você vai ganhar bem, né? Então eu tive... Vai ser reconhecido rápido. Hoje as redes sociais favorecem. Tem gente que nem é formado que tem fama. Então, naquela época, a gente não tinha isso. A gente tinha que ser bom realmente no que a gente faz, e não só um bom profissional perante Instagram, redes sociais. Não adianta falar bonito, tinha que fazer bem feito para ser valorizado. Então, eu fazia endodontia, né? Eu comecei como clínico geral e fazia endodontia em alguns consultórios. Então, quando eu terminei a endodontia, eu foquei só na endo. Então, eu era a especialista em endodontia. Ou seja, eu quase não fazia restauração. Então, eu ganhava um pouco melhor depois da endodontia. Eu lembro que eu trabalhei em Mauá, em clínicas particulares, ganhando bem. E a ortodontia foi uma segunda opção justamente porque eu tinha aquele pensamento de que eu tinha que atender X pacientes no mês, porque era X de manutenção que entraria. Era uma coisa que todo mês meu paciente estava no consultório pagando a manutenção. Uma recorrência. Exato, era um garantido. A endodontia não tem uma garantia, ou seja, ou você faz o canal ou você não ganha. A orto não. Era mensalidade. Então, se eu tinha 30 pacientes de ortodontia, eu tinha X no mês. Era um fixo que me garantia que eu teria um retorno. E o que você perguntou depois, gente? Esqueci. Depois de quanto tempo você fez a endo, depois você fez a orto? Em quanto tempo foi esse gap? E depois de quanto tempo você fez a ROF? A ROF, né? Então, entre endo e orto não teve pausa, né? Então, eu comecei em 2009, terminei em 2011 a endo. 2011 eu comecei a orto e fui 2011, 12, 13 até 2014 de orto. A ROF entrou pra minha vida em 2016. Então, tive 2 anos aí de pausa nos estudos para focar somente na endodontia e na orto. Então, foi quando a ROF realmente começou na odontologia, porque até então a gente não tinha uma permissão, tinha muito aquele medo de, vou fazer um curso, mas eu não sei se eu posso atuar nessa área ou não. Então, muitas pessoas tinham dúvida em investir nos cursos de harmonização porque não tinha um reconhecimento perante ao CFO, ao CRO, enfim, a gente tinha esse medo. Então, foi um dos primeiros cursos em 2016, 2017. Ótimo, muito legal. Acho que muita gente está se espelhando em você, né? Espero e aí, que uma sim. coisa que eu acho muito legal você falar é que você também não começou rápido na ROF, né? Teve Não. uma curva. Para quem não sabe, a doutora Kelly, ela não começou sozinha na ROF. A gente começou a fazer uns cursos aqui no Casal Dentista, né? Onde era muito pequenininho e tal. E aí, na época, eu lembro que você estava em Miami tendo bebê.
não foi isso? E a gente começou com os cursos aqui. E aí, quando você voltou, começou a se interessar, irmã da Kelly é dermato. Como é que foi? Explica isso. Como é que foi o teu primeiro contato com a harmonização? Bom, primeiro contato, eu pausei a vida, né, por conta da gestação. A gente optou ter o Luiz Miguel fora do país, então eu tive que me ausentar por 4 meses, mais ou menos, da minha carreira, digamos assim, do meu trabalho. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, que o Luiz tinha 2 meses de idade, foram quando a gente começou os cursos, né? Então eu fiz alguns cursos antes, para depois começar a dar aula. E eu tinha minha irmã junto comigo. Então a minha irmã já tinha uma experiência por ser dermatologista, e a gente dividia a parte da teoria. Então ela falava de preenchimento, ela falava de toxina, eu falava de preenchimento, era alguma coisa assim. Técnicas básicas. Então a gente começou com o beabá, que era toxina, preenchimento de terço inferior. E a gente começou dando alguns cursos, né? Mas eu acho que o meu primeiro contato com a Hoff mesmo, assim, que me deu segurança, foi quando eu fiz o primeiro curso em cadáver, que foi nos Estados Unidos. Até então a gente não tinha aqui. Então foi o que abriu os olhos e me deu mais confiança de execução da técnica, porque eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, eu apliquei um botox e fiz meio bigode chinês. Eu não fiz lábio, eu não fiz outro paciente de toxina. Então, assim, eu tive um embasamento teórico, que na época não era como hoje, né? A gente não tinha tanto embasamento, era muito básico do básico. Casuística, né? E eu tinha vontade de fazer aquilo novo. Eu sempre fui muito de me jogar nas coisas e tentar dar o meu melhor. Então eu falei assim, bom, eu tenho embasamento teórico, não tenho tanta prática, mas eu quero fazer. Então eu lembro que eu fiz a compra dos preenchedores, não tinha o meu paciente, mas eu tinha meu pai e minha mãe. Então, meu primeiro lábio foi na minha mãe. A gente fez a minha mãe dentro de casa, minha irmã do meu lado, me ajudando. Zenaide sempre eterna paciente modelo. Minha paciente modelo da vida. Sem anestesia, né? Não tinha levado carpule, foi só no anestésico tópico, com agulha. Meu primeiro lábio foi da minha mãe. E o meu primeiro bigode chinês foi do meu pai. Então, eu falo que se eu não tivesse essa força de vontade na época, talvez hoje eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo. Se fosse por medo, eu nunca teria feito. Então, eu tinha o embasamento teórico, eu tinha vontade de aprender, de estudar. Eu falo que eu fui muito autodidata, porque na época dos cursos de harmonização, quando eu fiz o meu curso, eu não tinha grupo de WhatsApp. Eu não tinha professor me respondendo o tempo todo o que fazer se desse errado, ou se deu errado, o que fazer. Hoje, o aluno tem o quê? Instagram. Você manda mensagem por direct e o professor te responde. O que eu mais recebo hoje é mensagem de aluno com intercorrência, com medo, com receio do que pode fazer, do que hoje fazer. A informação chega muito mais fácil, mais rápido, né? Então, eu tinha que buscar a informação nos livros, né? Não tinha muito alguém me auxiliando, nunca tive. Eu acho que isso que foi que me fez aprimorar, assim, nas técnicas. Isso que é muito legal, né? O objetivo do podcast é realmente mostrar a verdade, sabe? Realmente por trás dos bastidores, né? Porque quando a gente grava na produtora, pode errar, pode voltar, Editar. né? Editar. Isso não pode, corta. Exato. E é muito legal você falar isso, porque a gente que está na administração, ouve, às vezes, a gente tem que falar as reclamações e as dúvidas dos alunos, né? E o aluno fala, olha, mas, poxa, eu queria mais conteúdo, eu queria né, ter mais paciente, eu queria ter mais paciente. E não sabe como a gente começou, como era antes, que isso não era divulgado, que era muito difícil ter paciente, né? Os pacientes tinham aquele receio que só a medicina podia fazer a parte estética e tal. Então, é legal você falar isso. E principalmente, que eu queria que você terminasse falando, queria te agradecer, né? Eu nem avisei. Se eu tivesse avisado, ela não ia fazer. Verdade, gente. Acabei de terminar o curso. Se maquiar, ela ia falar que queria ser um monte de coisa. Né? Bom, deixa eu mostrar aqui, olha aqui ó, como é que funciona aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Faltam quantos minutos? Ah, tem tempo? Tem não pode estourar, senão ninguém assiste. Fica assim, ó, faltam 20 minutos. Nós temos 10, então, Pedrinho? Sabe o que é muito legal? Que de mostrar realmente, não só para os seus alunos, para os seus pacientes, para os pacientes da faculdade, toda a nossa rede. Eu queria te contar 2 números que eu fiquei sabendo hoje. O ano passado passaram na nossa rede mais de 10 mil pacientes. Isso eu não tenho noção. Muita coisa. Você imagina no Brasil todo, mais de 10 mil pessoas foram atendidas por pacientes modelos na odontologia, na biomedicina, na estética. Unidades. Em todas as nossas unidades. Tá. E chuta quantos alunos? 5 mil? 5.500 alunos.
Posso jogar na Mega Sena. 5.500 alunos passaram na rede Casal Dentista e CTA em 2021. Gente, Ou seja, negócio... nesse todo o tempo que a gente está ministrando o curso, a gente tem mais de 20 mil alunos formados. Muito mais, né? muito mais. Provavelmente 20 É uma mil. loucura, né? E sabe o que me deixa mais contente em saber nos números? É saber que esses 5 mil alunos hoje são 5 mil profissionais diferenciados, né? Porque provavelmente quem fez curso aqui, hoje já não é o mesmo profissional de 1 ou 2 anos atrás. Eu falo por mim, né? Eu sou uma prova disso, de que quando a gente quer ter uma mudança na nossa carreira, a gente tem que ir atrás. Então eu falo isso para todos os alunos. Seja um aluno de especialização, que é um aluno mais exigente, digamos assim, porque ele está aqui, afinal, 2 anos. Gente, o instituto, ele não é responsável pelo seu sucesso. Com certeza. O seu sucesso, ele vai depender de você, do quanto você vai atrás. Hoje, uma aluna do curso perguntou assim, eu nunca fiz nada. Você acha que um único curso vai me capacitar a ser um bom profissional? Eu falo assim, olha, quando eu comecei, foi um curso que me deu um início. Mas eu fiz vários cursos depois. Com certeza. Então, não é o instituto que você escolhe que vai fazer você ser um bom profissional. São as referências profissionais que você vai ter, claro, do seu mestre, do seu professor, mas o sucesso vai depender só de você, do quanto você vai atrás, do quanto você faz acontecer. Ficar sentado esperando o paciente aparecer não acontece, né? Com certeza. E isso é muito legal. Eu acho que o aluno hoje, ele mudou também, né? Ele é um aluno mais esperto, ele tem mais informação, né? Na média, ele é um aluno que realmente ele sabe o que ele busca, a competitividade no mercado está muito maior. Então, assim, muita gente me pergunta, bom, a entrevistada é você, então eu não vou falar, mas assim, muita gente me pergunta o que eu acho da Kelly, por que ela é todo esse sucesso. E eu falo assim, só eu que vivo com você sei o quanto que você fica na cama editando aula, né? Ela nunca isso é dá que a Globo não mesma mostra. aula, nunca, né? Assim, sofre sempre atualização porque a técnica muda, a gente tem sempre um caso novo que a gente quer mostrar. Então, assim, o Joey fala assim, mas você tá mexendo de novo nessa aula? Tô, porque o que eu puder atualizar, eu vou atualizar. Exato. Compra constante de livros, né? Ela vai em todos os congressos, tá sempre olhando, fuçando, querendo saber os equipamentos, as novidades. Então, eu acho que isso em todas as áreas, não só odontologia, todas não só as na áreas. Estética, né? Mas eu queria que você falasse agora quais são os seus projetos para 2022. Gente, não fiz meu planner de 2022, não tive tempo ainda, né? Sei, gente. Bom, primeiro que eu quero ter saúde para continuar fazendo o que eu gosto, né? Que eu acho que é importante. Mas eu acho que, assim, para 2022, o que eu espero? Que a gente consiga ter novos projetos. Eu sempre falo para os alunos isso, que o feijão com arroz, que é fazer o que eu já faço, que são cursos toxina, preenchimento, é o que o aluno faz por si só. Então, eu quero poder oferecer algo mais exclusivo. Sempre estar por dentro das novidades, sempre trazer o que tem de atual e o que eu puder, claro, contribuir com os alunos, eu contribuo. Quem me segue, quem foi meu aluno sabe que eu sempre respondo o WhatsApp, sempre respondo o Instagram. Então, sempre que manda uma dúvida, eu tento o mais rápido possível ajudar. Então, meu projeto para 2022 é talvez... Eu tenho um. Deixa eu terminar, que a entrevistada sou eu. Desculpa, Obrigada, Brasil. Calma, você já fala. Meu projeto para 2022 é talvez estar mais perto do aluno. Talvez criar um grupo de dúvidas, né? Uma forma de gerar um grupo de estudos, que eu acho que é importante. Um grupo de estudos é ideal porque, às vezes, o aluno ele tem uma intercorrência, mas ele não manda no grupo do curso, ele manda privado para mim. Ou por receio, ou para ninguém ver, ou porque simplesmente ele acha que eu vou responder mais rápido se mandar direto para mim. Mas o que eu sempre ilustro é, divulguem a dúvida no grupo, porque outros alunos vão ler, vão se interagir, vão ter o conhecimento daquela dúvida e a gente consegue, assim, espalhar conhecimento. Então, talvez, meu projeto para 2022 a gente tenha um grupo de estudos focado para dúvidas, manter constante esse aprendizado, porque eu falo que a ROF sofre mutação. Hoje a gente está aqui falando de podcast, pode ser que daqui 6 meses esteja um projeto novo, algo inovador que a gente tem que estar se atualizando. Acho que é isso. Tá. Não, eu já ter outro filho também, viu, gente? Tô tentando. Sim. 2022. Sabe uma coisa? Você vai ser biomédica agora. Pois é, mas só daqui 2 anos, né? Sim, mas você tem que falar o porquê que você quis fazer biomedicina. Então, gente, por que eu quis fazer biomedicina? Primeiro,
que eu tenho muitas pacientes que me pedem para fazer o corporal. Então, eu tenho paciente que fala assim, por exemplo, fiz o bioestimulador facial e ela fala, ai, doutora, você não faz no abdômen? Eu já recebi foto de joelho, por exemplo, o paciente perguntando se eu tratava flacidez de joelho. Eu tenho amiga que fala assim, você não faz Sculptra no bumbum? Então, como dentista, eu não posso atuar corporal, né? Teoricamente, o nosso conselho permite... Não é uma área de atuação. Acima do ocioide, né? Então, a gente pode trabalhar do ocioide até inserção capilar, tragos a tragos. Então, eu tenho essa vontade de atuar corporal. Então, gente, um convite aí que eu faço para vocês é... Faculdade CTA agora tem a graduação de biomedicina, vai ser um módulo híbrido, né? Vai ser um projeto híbrido onde você escolhe as datas para a prática, não é isso? Isso, as unidades e as datas. As unidades, então se você quiser fazer em Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Rio, enfim. E a gente elimina a matéria, né? A gente consegue, por conta da faculdade de odontologia, eliminar algumas matérias. Então isso para mim foi bom, porque eu não tenho mais toda aquela disponibilidade para estudar, e a gente vai focar somente nas matérias essenciais da biomedicina. Ótimo, muito bom. Queria te agradecer. Obrigada. Obrigado. Queria agradecer toda a equipe técnica pela idealização do projeto, a Miliado, nosso comercial, né? Uma série de professores e celebridades da ROF, da área da saúde, da medicina, vão passar por essa mesa. Olha só, a primeira, no hein, CTA gente? Podcast, você é o primeiro, né? E tanto você quanto eu vamos entrevistar, a nossa equipe vai entrevistar. Então, acesse as nossas redes sociais e não deixa de conferir. Quero fazer um convite. A próxima entrevistada vai ser ele, tá? Vou pegar um dia de surpresa. O dia que ele estiver bem calminho, tranquilo, falar, vem cá. Hoje o podcast é com você. Tá bom, beleza. Certo? Então é isso. Beijo, Beijo, te gente. amo. Obrigado. Te amo. Tchau. Tem que fazer o vem se diferenciar. Vem pro CTA.